Olá, esse é mais um vídeo do nosso curso de programação Python. Hoje nós vamos falar um breve resumo, sobre listas. Muito bem, nós temos visto até o momento nos vídeos publicados algumas listas, utilizado algumas listas, para poder exemplificar alguns comandos internos do Python, o range, por exemplo. Nós temos também definido algumas funções do usuário. Nós apresentamos listas também nos nossos vídeos, funções lambda, funções anônimas. Nós temos também mostrado alguns exemplos com listas, mas nós não publicamos ainda um vídeo exclusivo para tratar sobre as listas. Nós vamos fazer isso quando nós formos tratar de conjuntos dentro do Python, onde nós teremos tuplas, dicionários, sets e outros tipos de conjuntos. Nós vamos nos aprofundar mais, ver muitos métodos das listas, mas nesse momento, para a gente poder dar prosseguimento aos nossos vídeos, com os nossos exemplos, para ficar de uma forma mais tranquila, o entendimento dos exemplos apresentados, nós vamos dar uma pausa rápida e falar um pouco sobre listas. Ok? Listas em Python é um tipo de objeto que pode conter qualquer tipo de objeto válido em Python. E tudo em Python é objeto, então virtualmente você pode colocar em uma lista qualquer tipo de objeto válido em Python. Uma lista é um objeto válido em Python, então você pode incluir uma lista dentro de uma lista, que nós chamamos de listas aninhadas. Um número inteiro é um objeto válido do Python. Uma cadeia de caracteres é um objeto válido do Python. Uma função definida pelo usuário, uma função lambda ou uma função interna do Python, também é um objeto válido. Então, uma lista pode conter qualquer tipo de objeto válido do Python. Você só tem que definir a sua lista separado por vírgula cada um dos seus itens. Observe aqui que a sintaxe, é essa aqui. Você coloca os seus itens separados por vírgula dentro de um colchetes. Tranquilo? Você abre e fecha o colchetes, põe os seus itens, separa por vírgula, pronto, está criado a sua lista. E as listas em Python, elas são mutáveis, podem ser alteradas, sofrer acréscimos, ou você pode também diminuir, encolher essa lista, tirando elementos de dentro dela, diferente de outros conjuntos em Python que eles são imutáveis. As listas são mutáveis, elas são dinâmicas e podem ser aninhadas, lista dentro de listas e outros objetos, claro, E a sequência, dessa lista, nós obtemos cada um dos valores dessa lista por um índice. E o índice em Python, o primeiro elemento, ele começa com o índice 0. Na linguagem R, que é uma linguagem também para trabalhar com Big Data, ciências de dados, o correspondente de listas em R, ele inicia o seu índice, os seus elementos, são contados a partir do número 1, enquanto que Python é contado a partir do número 0. Nós vamos ver alguns exemplos e isso vai ficar bem claro a partir do momento que a gente avançar, tranquilo? Para criar uma lista, você pode, então, atribuir essa lista a uma variável qualquer, um objeto, que esse objeto agora vai ser um objeto do tipo lista. Você pode, então, atribuir uma lista a esse objeto simplesmente abrindo e fechando os colchetes e separando por vírgula os seus objetos. Aqui é um objeto do tipo inteiro, São objetos do tipo inteiro que são incluídos dentro dessa lista. Você podia misturar? Sem dúvida, nós vamos fazer isso, inclusive, na medida que avançarmos, ok? Então, criei, então, a minha lista, tranquilo? E eu quero saber aqui qual é o tipo da minha lista. Esse meu objeto lista que eu criei, o nome que eu dei foi lista, eu quero saber que tipo de objeto é esse. E o Python identifica isso como uma lista. Tranquilo? Nós, então, podemos recuperar os dados desse objeto através de seus índices. Você lembra? Eu falei que o primeiro elemento de uma lista dentro do Python é o 0. Então, para eu recuperar esse elemento, eu coloco o nome da minha lista, abro e fecho esse colchetes e informo dentro o índice que eu quero recuperar. Nesse caso aqui, eu recuperei o índice 0, que é o primeiro elemento. Se eu quiser o segundo elemento, é o 1 e assim por diante. Se eu quiser, então, o último elemento, eu sei ali que nós temos 6 elementos dentro dessa tabela, dessa lista, e o último elemento eu sei que é o 5. Por quê? Porque se ele começa a contar do 0, você concorda que o último elemento de 6 elementos, ok, incluídos ali dentro dessa lista, vai ser o 5. Então, se eu colocar o 5 aqui, ele vai trazer para mim exatamente o último elemento. Por uma curiosidade, quando você pergunta qual é o tamanho daquele elemento, ele fala que é 6. Então, se você sabe o tamanho do elemento, como é que você vai descobrir qual é o último elemento? Ok? Qual é o índice do último elemento daquela lista? É através do tamanho da lista menos 1.
Você vai ver isso com alguma frequência, ok? E vai identificar isso quando você vê uma linha como essa aqui, que eu estou falando que eu quero da minha lista o índice, que é o tamanho da minha lista menos 1. Quando você vê isso, você vai entender, ele está pegando o último índice, ok? E o último índice é 5 e ele traz aqui, então, o tamanho, ou perdão, ele traz aqui o conteúdo do último objeto, que é o número 70, ok? Muito bem, e se eu quiser, então, pegar o último elemento? Eu não sei qual é o tamanho da minha lista. Essa lista foi modificada durante todo o processamento que eu fiz sobre ela, e agora eu não sei qual é o tamanho da minha lista. Ela tem 100 elementos, né? 1000 elementos, não sei. Então, se eu quiser pegar o último elemento da minha lista, como é que eu faço? Eu uso um índice negativo. O Python entende que quando você usa um número negativo para pegar o índice de uma lista, você está contando de trás para frente, do último, ok, para o primeiro. Então aqui ele pega o primeiro, né, melhor, ele pega o último, né, da sequência. Se eu coloco 2, ele pega o penúltimo e assim por diante, ok? Muito bem, aqui eu defini apenas uma lista para a gente poder ver a saída aqui e verificar quais são os índices dessa lista. São 5 elementos, então o primeiro é 0, o primeiro índice para que eu possa recuperar o primeiro elemento é 0, e o último índice numa lista de 5 elementos é o 4, ok? É o 4 porque começou a contagem em 0, tranquilo? Muito bem, aqui só uma definição de uma lista já heterogênea, com alguns caracteres, conjuntos de caracteres, um número inteiro e um número de ponto flutuante. Ele apresentou para mim aqui essa lista. E como ela pode ser qualquer tipo, eu vou atribuir a esse objeto, minha lista agora, essa lista com todos esses objetos, que são objetos válidos em Python. São caracteres, números, listas, dicionários e uma função. Então, essa minha lista agora contém todos esses objetos. Tranquilo? Então vamos verificar aqui rapidamente quais são os objetos, os tipos de objetos que eu tenho dentro dessa lista. Eu estou fazendo um loop de repetição, eu estou falando aqui para o Python que para cada item dentro da minha lista, eu quero recuperar esse item e ver qual é o tipo dele. E imprima para mim na tela, então, o tipo desse item. É isso que eu estou fazendo aqui nesse processamento. Então ele traz para mim exatamente o que foi pedido. Ele faz a iteração sobre a minha lista, recuperando cada um dos itens e fazendo a função type, né, para cada um desses itens, imprimindo isso para mim na tela. Então, observe que eu tenho todo tipo, né, de objeto do Python, alguns deles, pelo menos, dentro dessa lista, e minha lista está funcionando tranquilamente. Então, vamos ver aqui o que eu tenho dentro da minha lista. Simplesmente, se eu falei para o Python aqui, minha lista, ele entende que eu estou querendo ver que tipo ou conteúdo desse objeto. E ele traz para mim. Outra maneira seria você fazer print esse objeto e ele faz de uma forma aqui diferente, mas traz a mesma informação. Eu gosto de fazer isso aqui porque ele me traz de uma forma diferente, né, linha por linha, e fica mais fácil de visualizar. Muito bem. Qual é o tamanho, então, dessa lista? Ela tem 6 elementos. E se eu quiser utilizar isso aqui para pegar o último elemento, que eu sei que o último elemento é um tipo de função lambda. Observe aqui que quando eu pego o último elemento, ele identifica para mim que aquele elemento é uma função lambda, e observe que o lambda aqui ele tem um argumento que deve ser passado x. O que ele faz com esse x? Observe que ele pega e faz uma potência de 2 desse x. Então, como eu executo essa função lambda dentro da minha lista? Aqui eu recuperei, nessa linha eu recuperei o elemento. Então, para eu executar qualquer método ou função dentro do Python, basta eu abrir e fechar parênteses. E dentro colocar o argumento, se for o caso. Nesse caso, ele pede um argumento, eu coloco o x e dou x enter. Ok? Ele executa para mim a linha, pegando a função lambda e já passando para ela um parâmetro para que ela execute o conteúdo, né, desse elemento da lista, que é uma função, com o parâmetro 5. Tranquilo? E se eu quiser pegar a minha lista dentro da minha lista? Ele pega a minha lista, trazendo 2 elementos. Como essa minha lista, cujo índice 3 é uma lista, como é que então eu recupero o primeiro item dessa lista dentro da minha lista principal? Da mesma forma, como a função eu passo o parâmetro para executar, aqui eu passo o parâmetro para recuperar o elemento ou o conteúdo daquele índice. Então, eu quero
o elemento que está dentro da minha lista alinhada cujo índice é 0. Ele traz para mim o 10. E assim sucessivamente. 20, se eu tentar trazer um número que não existe, um índice de um conteúdo que não existe, ele vai me trazer um erro, ok? Falou que está fora do escopo, ele não está encontrando aquele índice na minha lista interna dentro daquela lista. Então, eu sei aqui que essa lista tem apenas dois elementos, o 0 e o 1. O índice 2 não é um índice válido. Tranquilo? Nós também podemos utilizar a função interna list. Essa função interna list pega um objeto, qualquer tipo de objeto que seja iterável, ok? E válido dentro do Python, e traz para mim, pegando todos aqueles elementos, e traz para mim ele em forma de lista. Aqui está. Nós sabemos que um conjunto de caracteres, como uma lista, é um objeto iterável que pode ser percorrido. Então, o list ele vai pegar cada um daqueles elementos que está dentro daquela cadeia de caracteres e transformar cada um deles em um elemento dentro da lista. E é isso que ele faz aqui. Tranquilo? O que acontece? Nós sabemos que um objeto é iterável quando ele pode ser percorrido, todos os seus itens, a partir do primeiro elemento até o último, ok? E nesse caso aqui, eu estou fazendo um loop de repetição pegando cada uma das letras nessa cadeia de caracteres e imprimindo essa letra. Então, esse é um objeto iterável. Uma lista é um objeto iterável. É um objeto que pode ser percorrido do seu primeiro elemento até o seu último elemento. Um dicionário também é um objeto iterável. Então, qualquer objeto iterável, esse comando list transforma numa lista para a gente. Ok? Beleza, criando uma lista alinhada. Nós já vimos no exemplo anterior uma lista alinhada. Agora eu tenho duas listas, uma dentro da outra, dentro desse meu elemento var. Ok? O que tem dentro desse elemento var, então? Ele tem duas listas. Caso eu queira recuperar os elementos, eu sei que a minha primeira lista ali, alinhada, né? A primeira lista dentro da lista, o índice é 0, então vou recuperar ele, ok? Essa lista foi trazida para a tela e eu quero pegar, então, o primeiro item. Eu pego, então, o 0, que ele pega o primeiro item. Márcio, o segundo item, 2 e assim por diante. Se eu quiser, 2 não, 1, né? 0 e 1, ok? Então, ele pegou o Guilherme. E se for na outra lista alinhada, na segunda lista, então é o segundo elemento e eu quero pegar, então, o primeiro elemento da lista alinhada. Então, ele pegou para mim o que, nesse comando, a lista alinhada cujo índice é 1, segundo elemento, e dentro dessa lista alinhada, ele pegou o primeiro elemento, o 0. Então, ele pegou o da. Tranquilo? Muito bem. Vamos criar aqui, só porque nós vamos utilizar em seguida isso aqui, uma lista de palavras de uma determinada cadeia de caracteres. O método split, para uma cadeia de caracteres, ele só funciona para cadeias de caracteres, é específico, um método específico de cadeia de caracteres, ele pega para mim e faz um ponto de partida, onde ele vai dividir aquela cadeia de caracteres, onde tem um espaço, onde tem um salto de linha, uma tabulação, ele faz para mim uma partida, uma partição daquele conjunto. Então aqui ele vai fazer para mim uma outra forma de fazer uma lista, né? Você usar o split com a cadeia de caracteres, onde ele põe um ponto de corte, o espaço ou tabulação ou salto de linha para dividir os elementos. Então aqui agora eu tenho uma lista com 6 elementos, ok? Que foi trazido desse conjunto de caracteres. O split você pode usar, por exemplo, aqui o parâmetro teste, né? Para ser o teste, o seu ponto de partida, de divisão daquele conjunto. Então aqui ele vai, tudo que vem antes de teste é um elemento, tudo que vem depois de teste é outro elemento. Então ele criou para mim uma lista com 2 elementos, onde o teste foi excluído. Tranquilo? Se eu quiser diferente agora, usar o T como ponto de corte, né? O ponto de corte, ele vai pegar tudo que vem antes dos T's e depois dos T's e fazer uma divisão para mim em elementos, ignorando esse T. Se você quiser simplesmente que os espaços sejam utilizados, você simplesmente não passa parâmetro algum, executa a função e ele transformou para mim aquele conjunto de caracteres em uma lista, usando como ponto de partida, de divisão, ok, os espaços. Então, observe que os espaços foram todos ignorados e aqui formou para mim uma lista com todas as palavras. Muito bem. Então, nós já vimos também como acessar
e obter cada item de uma lista, ok? Vamos definir aqui aquela lista anterior, vamos pegar aqui o primeiro nome do meu dicionário, ok? Por que que eu peguei o nome, né, o primeiro nome do meu dicionário? Porque eu recuperei aqui com essa informação o elemento, né, o objeto que está no índice cujo índice é 4, e sabendo que esse elemento é um dicionário, como eu recupero o dado de um dicionário? Eu pego a chave do dicionário, né, porque o dicionário é o quê? É uma lista ou uma espécie de conjunto com chave e valor. Ele tem uma chave, dois pontos e um valor. Vírgula separa o próximo elemento. O segundo nome é a chave, Guilherme é o valor. Então, como eu recupero dentro de um dicionário os elementos ou os valores que são correspondentes a uma determinada chave? Eu coloco o nome da chave para recuperar, então, o valor daquela chave. Então, aqui ele trouxe para mim Márcio. E se eu pegar o segundo nome, ele pega aqui a lista, perdão, ele pega aqui o dicionário e pega em seguida qual é a chave para me trazer o valor correspondente. E o valor correspondente à chave, onde o nome da chave é segundo nome, é Guilherme, o seu valor, ok? E por último, não menos importante, compreensão de listas. O que é compreensão de listas? Em conjunto, na matemática, quando nós definimos a compreensão de um conjunto, nós estamos dizendo que aquele conjunto vai ser formado a partir de uma regra ou de uma lei. Se você tem uma regra ou uma lei que determina como serão formados os elementos de um determinado conjunto, isso nós chamamos de compreensão de conjuntos. E compreensão de listas segue a mesma regra. Nós fizemos aqui uma programação clássica, né, uma codificação clássica, onde nós definimos uma lista, percorremos aqui para cada item i dentro de um range 10, de 0 a 9, nós vamos contar esses números, recuperar esse número em i vai receber esse número de 0 a 9. Então, nós vamos verificar se o módulo desse número dividido por 2 não é igual a 0. Okay? Se ele não for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão do i dividido por 2 não for igual a 0, esse é o número ímpar. Como nós sabemos se o número é ímpar ou não? Se na divisão desse número por 2, o resto não for igual a 0. Então, aqui eu estou falando que a regra para eu poder criar uma lista, adicionando aqui append inclui um item dentro da minha lista. Eu defini minha lista como vazia. Nesse loop de repetição, quando ele faz uma contagem de 0 a 9, ele vai verificar se cada um dos números é ímpar ou não, se o resto da divisão por 2 for igual a 0 ou não, e se não for igual a 0, quer dizer que é um número ímpar, ele vai acrescentar para mim na minha lista, vai fazer o append desse item dentro da minha lista. E foi isso que ele fez. Se eu quisesse os números pares, eu usaria aqui o sinal de igual, igual. Um só sinal de igual é um sinal de atribuição. Quando você atribui um número ou um objeto qualquer, ou a um objeto qualquer, um conteúdo qualquer, ok? Nesse caso aqui, ele me deu um erro de sintaxe, porque ele está esperando aqui nessa condicional uma questão de igualdade ou não igualdade, ou maior que ou menor que, né? Uma condição qualquer que pudesse validar essa minha condição. E para perguntar se é igual ou não, eu tenho que usar um igual juntinho do outro, ok? Então, nesse caso, ele pegou para mim. A regra é, se todos os números divididos por 2, né, que forem percorridos nesse loop de repetição, o resto da divisão por 2 for igual a 0, então é um número par. Então, ele vai trazer para mim, ok, todos os números pares ali. Tranquilo? Então, para não igual, eu uso essa instrução. Não igual a 0. Então, nesse caso, são os números ímpares. A divisão por 2 não for igual a 0, é um número ímpar. Ele vai trazer para mim todos os números. Tranquilo? E fazendo isso aqui na compreensão de lista, eu sei qual a regra, eu sei quais são os itens que eu vou percorrer, ou que eu vou utilizar para fazer o meu conjunto. Então, eu faço da mesma forma. Para cada item da minha sequência de 0 a 9, a minha regra é, para cada número dividido por 2, né, o resto da divisão não for igual a 0, ele vai fazer o meu item na lista. Então, observe aqui como ele fez a mesma coisa em uma linha apenas do Python.
Isso aqui é compreensão de lista. Existe algo que eu quero fazer, né, uma lista, um objeto, eu vou percorrer alguns elementos, uma contagem de 0 a 9, e minha regra diz que se aquele número dividido por 2 não der o resto igual a zero, eu vou trazer ele para a minha lista, ok? E da mesma forma que se você falar que tem que ser igual a zero, são os números pares, tranquilo? Observe aqui que o zero não é um número par, é um número neutro, então para você ignorar o zero, você pode começar a contar do 1, ok? E vai até 10. Então aí o zero vai ser ignorado, tranquilo? Mas para o número ímpar, ele vai também ignorar o zero. Ele já ignoraria o zero, correto? Então está tranquilo. Vamos contar agora cada palavras, né? Cada palavra pequena desse texto aqui, com o split. Nós já vimos como o split funciona, ele faz uma divisão para mim desse conteúdo em lista. Então, nós temos aqui uma lista com todas essas palavras, e eu vou fazer uma compreensão de listas com essas palavras. Vou pegar todas as palavras que estiver dentro desse meu conteúdo aqui, dessa minha lista que foi ser criada, tranquilo? Para cada um dos X, que é um conteúdo, né, dessa lista que foi criada aqui, eu vou pegar tudo isso em caixa alta, desde que a minha regra seja observada. O tamanho do meu x não pode ser menor do que 4. Tem que ser 4 ou mais. Maior que 3 é 4 ou maior, ok? Então, ele vai pegar para mim todos os meus x, que são todos os meus itens dentro da lista, e vai transformar tudo em maiúsculo, desde que o tamanho do meu x não seja menor do que 4. Tem que ser 4 ou mais. Observe aqui que ele dividiu o sim e não com a interrogação. Se eu tirar o sim e não da interrogação aqui, né, a interrogação do sim e não, observe o que ele vai fazer. Ele vai pegar agora, vamos tirar aqui, eu tirei no lugar errado, né? Sim e não. Ele vai ignorar o sim e não, porque agora o sim e o não, eles têm apenas 3 caracteres. Minha regra diz que ele só vai pegar aqueles caracteres, aquelas letras, né, perdão, aquelas palavras, desde que as palavras sejam maior que 3, 4 ou mais. Agora o sim e não tem apenas 3, então eles foram ignorados. Tranquilo? Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha acompanhado. Eu sugiro fortemente que você reproduza esses exemplos no seu ambiente de programação, faça teste, faça novos testes, invente, tente diferente, para você receber alguns erros e você poder assimilar bem o conteúdo, ok? Não deixe de ativar o sininho para você receber notificação quando nós publicarmos nossos vídeos. E obrigado por ter assistido, fique com Deus e até a próxima.